que um homossexual poderia renunciar na sua vida ao entrar na igreja inclusiva? A pornografia? A pornografia, a promiscuidade, a bebedice, a glutonaria. Essas coisas que ferem ali a alma, o espírito dela, a comunhão dela com Deus. Agora, não existe essa questão de renunciar à sexualidade. Uhum. Você renuncia à heterossexualidade? Não. Não, então por que eu tenho que a homoafetividade? Posso pergunta polêmica? Uhum. A gente falou agora do sexo anal. Então, para a igreja inclusiva, o sexo tem restrições? Sexo é sexo. Sabe por quê? Porque pergunto isso porque parece falar, nossa, que invasivo perguntar sobre sexo anal. Mas dentro das religiões tradicionais, tem uma cartilha para o sexo heterossexual. Porque pro homossexual não deveria nem existir para eles, né? Não pode fazer nada. Mas pro heterossexual também tem uma cartilha. Eu já vi alguns pastores falando, até dentro do catolicismo, por exemplo, sexo anal, pros héteros não pode. Lembra da André Surak, que ela tem um vídeo que ela gravou quando não pode. Não pode. Então sexo... Você falou então que sexo é sexo. Tem algumas restrições pro sexo homossexual dentro da igreja inclusiva ou não? A gente tem restrição para promiscuidade. Tá. Do transar com um monte de gente. Do transar com um monte de gente. Agora, o que você faz em 4 paredes com o seu companheiro, com a sua companheira, é um problema seu. Eu já ouvi e vi absurdos de pessoas que falam sobre essa questão da cartilha e tudo mais, né? Virou até meme. É papai e mamãe. Exato, papai exato. E mamãe. Não tem posição 1, posição 2. E, por exemplo, até numa questão mais polêmica ainda, camisinha, por exemplo. Para muitos cristãos, a camisinha é pecado. É pecado. Pra gente não é pecado. Pro catolicismo é pecado. Pro catolicismo se fala muito sobre essa questão do preservativo como ser algo pecaminoso. Agora, na homoafetividade, na igreja homoafetivo, é um método de proteção, é contraceptivo. Vocês falam sobre isso? Claro, abertamente. A gente, inclusive, a gente tem esse cuidado social, né? A religião, ela também tem uma responsabilidade social na vida das pessoas. Hoje em dia, antigamente, na verdade, quanto mais filhos você tinha, mais sinal de prosperidade, de fertilidade, né? De que você... Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas estão diminuindo. O IBGE diz que caiu em mais de 54% a posição de segundo filho nos casamentos nos últimos 10 anos. É só filho único. Só filho único, né? Então, assim, por quê? Porque existe uma questão aí capitalista, existe uma questão aí de mortalidade, enfim, existe uma série de coisas. Mas nós... incentivamos e orientamos as pessoas, obviamente, a terem ali a sua vida sexual de forma ordenada. O uso do preservativo não é um pecado e eu não vou ficar conferindo e nem perguntando, nem questionando. Camisinha? Ô, fulano, você fez tal coisa com fulano? Usou camisinha ou não usou? Eu não tenho que fazer isso. Não compete, né? Não compete a mim, mas não é um pecado a pessoa utilizar um método contraceptivo de prevenção, porque a gente está falando ali da questão de saúde dela. E vocês têm casamento dentro da religião de vocês? Sim, eu casei na igreja. Você casou lá na igreja? Eu casei na igreja. É o que é chamado de matrimônio ou matrimônio. não? É o matrimônio. Porque esse sacramento para as tradicionais, ele não vale para os homossexuais. Na opinião deles, não, mas a minha família existe. Eu casei, olha só. Então esse sacramento do matrimônio também vale para os homossexuais na religião de vocês? Claro, nós fazemos o casamento. O meu casamento foi celebrado pelo pastor Fábio. Ah lá. Ele celebrou meu casamento, entramos, as pessoas acham que ele se veste assim hoje, ele deve ter entrado de noiva. Não entrei de noiva. Não entrei de noiva. Porque se quisesse também, então, né, ia ser ótimo. Porque quem casou fui eu, quem pagou a festa fui eu. O véu fui eu. Fui eu, mas entrei de branco. Entrei de branco.
Minhas madrinhas todas muito bem arrumadas, de cor terracota. Eu gosto muito dessa cor terracota. Ah, você fez toda uma paleta de cores. Eu fiz uma paleta de cores. Amei. Foi muito bonito. Cantei pro meu esposo. Ele cantou pra mim. Então dá pra gay casar dentro da igreja? Claro que dá. Pronto, gente. Claro que dá. Mas... Uma reparação histórica. Casamento não é bagunça. Casamento é uma construção de vida. Né? Você precisa respeitar as fases. O namoro, ele é extremamente importante para isso, para que você possa conhecer o seu parceiro, para que você possa saber as suas preferências, para que você possa saber aonde mora, como trabalha, se trabalha, porque a gente não sabe a intenção do outro. A gente não sabe quem são as pessoas. E o gay, por sua natureza, ele tem uma questão muito intensa, né? O gay é intenso, ele já conheceu hoje, já tá dizendo que ama, já transa na primeira. E não é isso que a gente prega, não é isso que a gente ensina. Você quer conhecer uma pessoa? Vou contar rapidamente aqui como foi comigo, pode ser? Não, fica à vontade. Conheci meu marido na igreja. Ele... me observava muito e eu não estava procurando um relacionamento. Um belo dia... lá na sua, louvando a Deus, glória a Deus, aleluia. E ele ali, só olhando. E aí, um belo dia, até hoje, as pessoas têm o costume de terminar o culto, a gente come alguma coisa ali na cantina, ou de repente sai para comer depois do culto em algum lugar. E nesse dia nós saímos com o pessoal, com uma galera, porque solteiro anda sempre, né? Em solteiros. Com solteiros. Em grupo de solteiros. E ele era um solteiro que estava ali no meio. E ele começou a me observar. E o Jonathan é um cara muito simples. Esse já era pastor, não? Não era. Não, eu era obreiro na época. E aí, ele me observava muito, e um belo dia ele virou e falou assim para mim, eu posso te levar até o metrô? E aí eu falei assim, pode. Mas eu não... Até porque, olha... Ele falou pra você, tem um minutinho? Quase que ele falou pra mim, você tem um minuto? Quase que ele falou pra mim. Isso, eu tô dando esse um minuto pra ele há quase 11 anos já. 11 anos. E aí, eu falei, pode. Fomos, e aí ele me parou na catraca do metrô, né? Somos de famílias muito simples, então tudo que temos conquistamos juntos. Ele virou e falou assim pra mim, olha, eu te observo muito. Eu acho você uma pessoa incrível. Eu queria muito ter a oportunidade de namorar com você. Assim, na lata? Na lata. Você quer namorar comigo? Eu falei pra ele assim, não. Difícil. Claro, que eu não sou nenhuma cachorra. Claro. Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque eu preciso te conhecer. Claro. Eu preciso saber quem é você. E nós começamos a nos conhecer. E ali nós, todos os dias, nos falávamos pelo telefone. Marcamos de nos encontrarmos depois, saímos para jantar várias vezes, detalhe, sem sexo. Então, é uma questão o sexo? É uma questão, vou chegar até lá. Tá. Começamos a nos conhecer, nos conhecemos, um mês depois nos conhecendo, ele me convidou para ir num espetáculo do Rei Leão. Musical? Um musical. Ai, que lindo. E eu fui com ele, e aí ele... Quando terminou o espetáculo, ele olhou para mim e falou assim, quer namorar comigo? E durante esse período conversando com ele, eu pude ver a simplicidade dele e a intenção de que ele chegou. Ele nunca chegou para me pedir nada. Ele chegou dando. E dando o que ele tinha de melhor? O amor dele, a simplicidade dele. Quando eu vi os olhos dele olhando para mim, falando assim para mim, eu sei que você talvez seja muito para mim, mas não tem problema, eu quero te conhecer, eu quero aprender a te amar. Quando eu escutei isso, eu falei assim, é esse. Vambora. E aí nós começamos a construir uma vida juntos. Ele de uma família muito simples, eu também. Alugamos a nossa primeira casinha, namoramos 1 ano, noivamos e ficamos noivos 1 ano e meio, e depois de 1 ano e meio nós casamos. A igreja contemporânea, ela acredita que o sexo pode acontecer a partir da oficialização do namoro. Do namoro. Do namoro, não o sexo avulso. O sexo avulso, não. Mas peraí, porque
Não, mas não é antes do casamento, é antes do namoro. No namoro você pode ter relações sexuais. É mais leve. Tá? É mais leve. E não é porque a gente entende a questão do contexto da fornicação. A fornicação, ela vem através do sexo sem compromisso. Então, por exemplo, você é solteiro, aí você transa um dia com fulano, outro dia com beltrano. Na tua cama, cada hora tem um. Uma hora você conhece um assim, outro assado, outro de um jeito, outro de outro. Esse é o pecado da fornicação. Esse é o pecado da fornicação, acompanhado da promiscuidade. Porque você há de concordar comigo que qualquer um toca no teu corpo, você vai virar o quê? Um corrimão, né? Então, rodado. Então, né? Então não é algo que seja... Pastor, eu tô com vergonha. Imagina, eu não tô aqui para te julgar, menina. Não tô com vergonha nenhuma, não, tô brincando. E assim, a gente acredita nisso. E tudo é uma construção, né? Hoje em dia a gente não pode... E olha que curioso, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm a luz desse conhecimento e começam as relações de trás para frente. Elas começam já se casando e depois vão se conhecendo durante o casamento e aí não sabem quem são as pessoas. A minha sogra é falecida, mas eu tenho contato com todos os meus cunhados, com o meu sogro, com a atual esposa do meu sogro, assim como o meu esposo tem acesso a toda a minha família ama o Jonathan, então minhas tias, meus tios, meus primos, né? Então, nós somos um casal 100% assumidos e, mais do que isso, sem se esconder de nada, porque ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Eu sou uma pessoa que, no meu cunho pessoal, eu sou extremamente reservado. Se vem uma pessoa com qualquer pergunta, com qualquer intimidade ou qualquer postura libertina que envolva a minha vida sexual ou a minha vida íntima, eu já nem dou espaço. Por quê? Porque isso se diz respeito a mim. Então, quando vem perguntas como quem é o que é homem com a mulher, eu já falo, não é da sua conta, não tem mulher na relação, isso não te interessa. Nesse ponto... E qual que é esse interesse também dessa galera? Eu não sei, porque eu acho que deve-se ter uma fantasia na cabeça dessas pessoas. Deles, né? Deve ser um fetiche. O Roger Adriano falou aqui, gostaria que lessem. Sou da igreja tradicional. Na minha igreja não aceitam a prática homossexual. Você vê que ele trata como prática. Porém, eu, como cristão verdadeiro, entendo, aceito e concordo com tudo que o pastor fala, porque vem de Deus. Espera aí, Roger, deixa eu entender. Você concorda com o que o pastor Felipe está falando aqui? Ou você concorda com o seu pastor de que a prática homossexual ela é errada? Queria só fala isso pra gente. Você só identifica isso. Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu entendi que ele concorda com tudo que eu estou falando. Ele concorda com tudo que eu falo, porém ele faz parte de uma igreja que não concorda. Não concorda. É Exato. Isso, Roger? Eu acredito que seja Confirma isso. Aí pra gente. O Ju Manhães falou: Felipe, será que somos parentes? Meu sobrenome é Freires, com S no final, porque um parente se afastou da família e mudou o nome. E os meus ancestrais vêm do Ceará também, gostei de conhecê-lo. Ju Manhães, você vem do Ceará? Não sabia. Não, eu sou natural de São Paulo. São Paulo, né? Sou paulista. Meus pais, meu pai, ele é pernambucano, minha mãe paulista também. O fato da minha avó hoje morar no Ceará foi porque foi a cidade que a minha tia comprou uma casa, mas todos não temos nenhuma ligação com o Ceará. Temos ligação com o Nordeste, e aí a família da minha mãe... Pernambuco, né, seu pai? Né? Isso, Pernambuco. A família da minha mãe é portuguesa, espanhola, e tem uma parte... e aí dizem, né, não entrei ainda na árvore genealógica para entender, mas parece que tem um traço libanês aí, né? Entendi. Então, o Levital que falou assim, importante dizer que nem toda igreja inclusiva tem as mesmas doutrinas. Varia muito conforme cada. Muitas são mais liberais com relação ao sexo. Então tem mais igrejas inclusivas fora da sua, fora da que você participa. Isso, tem várias outras igrejas. Eu juro que eu não sabia. Tem várias outras igrejas inclusivas que fazem os seus respectivos trabalhos com o propósito também de pregar Jesus. E aí, eu vou falar aqui até uma coisa polêmica. Fale. Né? E deixo um recado aqui para os meus companheiros de fé de igrejas inclusivas. É tempo da gente se apoiar mais. Você sente que não tem muito apoio entre vocês? Mesmo entre as inclusivas? Eu não acredito... vou dizer para você uma coisa. Dá para contar nos dedos as pessoas que têm algum destaque
nas igrejas inclusivas que me procurou para falar, olha, pastor, nós estamos orando por você. Então eu deixo essa provocação, porque nós estamos falando do único Deus. Né? Nós estamos pregando a mesma palavra. E no céu não vai ter igreja A, igreja B, igreja C, vai ter igreja do Senhor. Então eu convido a essas outras igrejas que são inclusivas a deixar, de repente, a vaidade de lado e se colocar num papel realmente de orar umas pelas outras. Porque nós estamos aqui num propósito de ganhar vidas. E não de evidenciar a placa A, placa B ou placa C. Existem, sim, outras igrejas inclusivas e que cada um tem as suas doutrinas. E doutrinas não se discute, doutrina se respeita. Tem algumas mais mais rígidas, assim? Tem mais rígidas? Tem mais rígidas, tem outras que libera a bebida, tem outras que proíbe o sexo antes do casamento. São doutrinas, né? E doutrinas, assim como nas igrejas tradicionais, tem igrejas que você não pode cortar o cabelo, tem igreja que você não pode se depilar. Inclusiva? Não, tradicionais, igrejas tradicionais. Mas falei não, meu filho, misericórdia, já pensou? Pensou na inclusiva, Nunca. não poder cortar o cabelo? Nunca na vida. Ó, a Raquel Malheiros perguntou, na igreja inclusiva, aceita héteros como pastores ou pastoras? Sim, por que não? Também tem amigos que são. Entendeu? Claro, Aceita. Sim, aceitam sim. Boa, então aceita. Deixa eu ver aqui. O Misael tá falando, por favor, me respondam. Deixa eu achar a pergunta do Misael aqui. Achei. Não achei não. Essa aqui é a Misa. Você achou a pergunta do Misael aí, ô Sara? Misael, faz a pergunta de novo aí, que ele falou, por favor, me respondam, mas eu não achei a sua pergunta. Petion Rio falou aqui, ó. A live está ótima. Quem é desagradável é a ADM do chat, que acabou de tratar mal um membro e ninguém falou nada. Quem que você tratou mal aí, Sara? Eu bani o Ninfros porque ele tava flodando o chat. Aí... Você baniu o Ninfros? Ninfros, você tava flodando o chat, ela te baniu, tá vendo? Mas depois você coloca ele de novo. O que é isso? Você volta. O Ninfros é um seguidor. Aí tá. ela foi lá e baniu ele porque ele tava flodando o chat. Thaís Hack, Dani, o pastor pode falar sobre a interpretação que Davi e Jonatas têm uma relação romântica? Tem isso na Bíblia? Tem. Tem uma passagem na Bíblia com relação homoafetiva? Que narra a história de que Davi teve ali uma experiência homoafetiva. O versículo traz de que eles se uniram a ponto de serem um só. Casou. Transou. Eu já fui no romântico. É verdade, teve relação sexual. E não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que ela está falando. Repete a pergunta dela. Ela fez a seguinte pergunta. Dani, o pastor pode falar sobre a interpretação que Davi e Jonatas teve uma relação romântica? Davi e Jonatas tiveram ali um encontro. E a palavra diz, né, que eles se uniram até serem um. E aí... o entendimento de quando você se une a ser um com uma pessoa é quando você tem, né, ali o ato sexual. Então, a palavra de Deus diz isso. Mas isso não é falado, isso não é pregado. Por quê? Porque as pessoas vão colocar em outros contextos. Não, eles se uniram porque eles eram muito amigos, e eles oraram, e que não sei o quê. Mas quando você vai ali ver na totalidade... É isso. Eles tiveram relação sexual? Tiveram. Tá em que livro esse? Eu não lembro. Nossa, de cabeça assim eu não vou lembrar. Mas então, nossa, eu não sabia que tem essa relação sexual entre dois homens na Bíblia.